Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês sobre esse livro em formato de caixinha, o Desvendando a Ansiedade em Pílulas Diárias. É um livro que eu, junto com outras autoras, escrevemos para informar as pessoas essa questão, esse sentimento, essa emoção que é a ansiedade, que pode ser normal ou pode também estar um nível acima e começar a prejudicar a nossa rotina e aí trazer sofrimento. E nesse livro a gente dá várias dicas de como lidar com ela, como reconhecer e o que fazer diante de algumas dificuldades que a ansiedade elevada pode trazer para a nossa vida. São 10 temas que a gente aborda. Por exemplo, o que fazer quando os pensamentos negativos acontecem? Muita gente não sabe que nós temos alguns pensamentos negativos e o fato deles entrarem em ação pode aumentar o nosso nível de ansiedade. Então, no livro, a gente lista 10 pensamentos negativos mais comuns em pessoas ansiosas. Ou seja, geralmente esse pensamento vem e dispara sintomas de ansiedade. E saber lidar com eles, que é o que a gente sugere em cada cartinha, vai ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade. Outro tema é como questionar a ansiedade. Muitas vezes a gente pode quebrar o ciclo de ativação que a ansiedade provoca no nosso corpo e na nossa mente, a partir desse questionamento, parando, respirando e buscando alternativas, por exemplo, aquele pensamento negativo. Por exemplo, em quais situações você costuma se esquivar da ansiedade? Diante dessas situações, quais delas você tenta fugir? De forma alternativa, imagine enfrentando essas situações. Quais recursos você utilizaria? Então, a partir das informações e da pergunta dessa carta, a pessoa vai buscar outra forma de reagir a essa ansiedade que quebre esse ciclo e ela não aumente exponencialmente. Ela fique ali num nível aceitável e se dissipe. Outro tema que a gente aborda, explicando, dando mais informações, são os efeitos da ansiedade no corpo. Quando a gente conhece esses efeitos, a gente não vai se confundir. A gente, por exemplo, tem muitas pessoas confundindo o mal-estar de Covid com uma crise de ansiedade. Muitas vezes é confundido também um problema cardíaco com uma crise de ansiedade. Quando a gente conhece essas reações no corpo e a gente conhece o nosso próprio corpo, a gente vai saber distinguir melhor uma da outra. E isso ajuda também no controle da ansiedade. Lembrando, pessoal, que a ideia não é ficar totalmente sem ansiedade, porque ela é um sentimento necessário para a nossa sobrevivência. Ela nos ajuda a nos proteger ou fugir de ameaças reais para a nossa segurança, para a nossa integridade física. O que a gente está falando aqui é quando ela está em nível elevado, que a própria ansiedade causa sofrimento, ou quando ela está associada a situações que são imaginárias, que são coisas da nossa cabeça, que não vão acontecer, ou que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas a gente fica sofrendo ali dias e dias, meses e meses, por aquela questão de ansiedade mesmo. E aí isso pode gerar uma desregulação no nosso corpo, que pode ficar cada vez pior e gerar um quadro mesmo patológico de ansiedade que precisa de medicação e de tratamento psicológico para regular. Agora, se o seu caso for esse, tem jeito, tem tratamento, procure ajuda profissional. E também adquira o livrinho em formato de caixinha, para que você seja mais informado sobre o assunto, que você conheça mais de perto, tire suas dúvidas com um profissional, ou coloque também algumas dúvidas aqui que eu posso responder. Continuando, mais um assunto que é abordado
nesse livro de caixinha. São perguntas e exercícios para enfrentar problemas. A gente sabe que a ansiedade vem a partir de muitos problemas que a gente tem na vida em geral, né? A vida é feita de desafios e os problemas estão aí para serem resolvidos. Mas por várias razões, algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com esses problemas e terminam tendo essa dificuldade que gera mais ansiedade. E aí uma coisa prejudica a outra. Eu tenho dificuldade de resolver meus problemas, fico ansiosa por isso, e isso me gera mais um problema de saúde, que é a ansiedade, que pode se tornar mais um problema além daqueles outros que eu já tinha. E aí a gente tem mais ou menos 10 cartinhas abordando como lidar com esses problemas, o que fazer, para que isso vá fluindo melhor na sua vida. Outro tema é checklist de atitudes que podem melhorar o seu dia a dia. Ou seja, quem não quer, né? Aquelas atitudes simples, corriqueiras, que podem ajudar você no seu dia a dia a ter um dia a dia mais leve, a levar o seu dia a dia em casa, o seu dia a dia no trabalho, de forma mais leve, mais tranquila. Então a gente dá várias dicas em relação a isso. Por exemplo, reduz o consumo de estimulantes, cigarro, café, chá preto, refrigerante, chimarrão ou energéticos, né, bebidas alcoólicas. Deixar de consumi-los auxilia na melhora dos sintomas e no tratamento de transtornos relacionados com a ansiedade generalizada. Né? Ah, Tásia, é só eu parar de consumir isso que eu vou ficar boa na semana seguinte. Não é bem assim. Porque se você tem aquele histórico de que consome bastante dessas substâncias, isso vai ter um acumulado no seu corpo. Mas se você começa a construir um histórico de diminuir essas substâncias ao máximo, você vai começar a reequilibrar o seu corpo e diminuir, por exemplo, insônia, agitação, né, que tem relação com o consumo exagerado desse tipo de substâncias. Outro tema interessante, né? Muitos sintomas de ansiedade estão relacionados à dificuldade das pessoas em dizer não. Às vezes eu estou ali, não posso fazer aquilo, mas alguém querido me pede, alguém do trabalho me pede, e eu deixo tudo meu e vou e faço. Às vezes sem poder, às vezes deixando de fazer outras coisas que eu preciso, que são mais necessárias para a minha vida e termina me prejudicando. Então, nessas cartinhas, acho que também são em torno de 10 cartas, a gente ensina várias formas de dizer não e também explora e explica alguns dos principais motivos que levam as pessoas a terem dificuldade de dizer não. E a partir desses exercícios vai ficando cada vez mais fácil e você vai tendo condições de organizar melhor sua rotina, gerando menos ansiedade, com uma rotina mais organizada. Outra coisa que tem a ver com a ansiedade exagerada é uma cobrança excessiva de si mesmo. O fato de eu me cobrar excessivamente. Um nível de autocobrança é importante para você ter um bom desempenho, fazer as coisas com esmero, né, com empenho e conseguir bons resultados. Do que a gente está falando aqui é a autocobrança excessiva e como isso pode prejudicar o meu dia a dia, a minha qualidade de vida. Né? Então, essa cartinha aqui, 48, a gente explica. Você sabia que a autocobrança excessiva tem a ver não somente com querer superar a si mesmo, mas também superar os outros? Para chegar até onde o outro já chegou, você acredita que precisa ser melhor do que ele? Aprender mais, saber mais e ainda se esforçar mais para se sobressair? Esses são alguns sinais de pessoas que se cobram muito. Né? Às vezes a gente pensa que isso é natural, que isso é normal, né? No contexto de alta competitividade que muitas pessoas vivem, isso realmente é pregado, né? Isso é ensinado às pessoas, mas até que ponto isso é saudável, né? Tem pessoas que conseguem lidar bem com isso, mas muitas pessoas não lidam bem e terminam ficando ansiosas, ficando angustiadas, porque não conseguem dar sempre mais, ser sempre melhor do que os outros, né? E isso tem a ver com uma forma social de estimular a competição entre as pessoas, que muitas vezes não é saudável. Cabe a cada um de nós avaliar como é que isso está para a gente,
né, como é que isso está na nossa vida, rever, fazer esses exercícios das cartinhas e entender se a minha autocobrança está excessiva ou não. Outra questão também muito comum em pessoas ansiosas e até em pessoas em geral, sem nenhuma dificuldade, que é a procrastinação. A procrastinação, esse nome complicado, nada mais é do que você adiar tarefas necessárias que já tem aquele prazo sem uma justificativa plausível. Você vai deixando para depois, você vai deixando para amanhã, vai deixando para lá, muitas vezes porque considera difícil, porque considera que não vai conseguir fazer. E aí a gente traz 10 dicas também de como lidar com essa procrastinação. Se você colocar em prática, a procrastinação vai diminuir bastante e você vai conseguir cumprir seus prazos, você vai ter mais tranquilidade, vai aproveitar melhor o seu tempo nas suas tarefas, seja de casa, seja do trabalho, seja de estudo, e vai organizar melhor sua rotina do dia a dia. Outro assunto que a gente toca também é dicas para manter a constância. Né? A constância é um tema que tem relação com estudo, prática de atividade física, né? Que muitas vezes a gente começa naquele gás todo e depois para. E aí a gente realmente não é fácil manter a constância, mas você conhecendo essas dicas, colocando elas em prática, tendo elas sempre à sua mão, né? Adquirindo o livrinho, você vai ter elas sempre à sua mão para revisar, para ler, né? Para separar uma por dia e praticar uma vez por semana, também você pode fazer. Então isso vai virar uma rotina e você vai conseguir lidar melhor, conseguir permanecer uma constância nas suas atividades, nas atividades que você precisa, né, fazer de forma rotineira para conseguir os seus objetivos, né, seja objetivos de estudo, como passar naquela prova, passar num concurso público, tirar melhores notas no seu curso de formação, ou praticar suas atividades físicas porque você precisa melhorar a saúde, seja em questão de emagrecimento ou em questão de melhorar a forma física. Isso também vai te ajudar bastante. E um último tema, assim, mais geral, também todos voltados para como lidar com a ansiedade, é esse de lembretes diários, né? Essas cartinhas são bem resumidas, bem práticas, então você pode pegar uma por dia, uma por semana, dependendo da tua rotina, de como é que é o seu tempo livre, e ir praticando, refletir sobre ela, fazer anotações, enfim. Eu vou dar esse outro exemplo aqui. Pensamentos não são fatos. Aprenda a distinguir um pensamento disfuncional de uma situação real. Todas as vezes que você tem pensamentos desagradáveis a seu respeito ou de uma situação que envolve você, não quer dizer que eles sejam verdadeiros. E muitas vezes as pessoas ansiosas tomam esses pensamentos como verdade absoluta. Por exemplo, penso que não sou uma pessoa boa o suficiente. Todavia, esses pensamentos fazem parte de um padrão mental que muitas vezes a gente precisa quebrar. E essas cartas são, né, instrumentos valiosos, auxiliares para quebrar esse padrão mental disfuncional. Então, é um material que pode ser usado por pessoas em geral e também por profissionais para ajudar nas intervenções que ele programe, tanto em psicoterapia, quanto em terapia de grupo, ou mesmo um grupo de roda de conversa, né, onde é algo que tem uma intenção de informar e pode ter benefícios terapêuticos. Né? Por exemplo, o profissional pode pegar um conjunto de cartas, de 10 cartas, e escolher aquele tema que ele vai trabalhar com aquele grupo, né? E distribuir o grupo para as pessoas que estão ali presentes, onde elas vão dar a opinião delas, vão falar sobre aquele assunto, vão de repente trazer um exemplo da vida, do dia a dia, e aí o profissional vai fazer, né, as reflexões e as intervenções necessárias para que o grupo, né, tenha um crescimento e tenha resultados, né, de esclarecimento, de educação, de terapêuticos também. É bem possível esses resultados, mas vai ficar muito a cargo do profissional. E também pode ser utilizado de forma individual, né, para reflexão, para esclarecimento.
e para conhecimento geral de todas as pessoas que se interessam sobre esse tema. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você tiver dúvidas ou quiser pedir o seu exemplar, escreve aqui nos comentários, manda mensagem que eu te respondo. Tchau e até a próxima!